Oi pessoal, tudo bem? Então, vim aqui gravar mais um vídeo aqui para vocês, espero que esteja todo mundo bem. E eu hoje quero fazer mais uma pergunta, né? Se você é uma pessoa religiosa, tá? Uma pessoa crente de alguma religião, independente da religião que seja, sabe? A minha pergunta é, como que tu te tornou adepto dessa religião? Como que tu decidiu fazer parte dessa religião? E isso é uma pergunta muito importante, tá? Uh, Muitas pessoas, às vezes, elas não refletem sobre isso, elas não pensam sobre como elas se tornaram adeptas de uma religião, qual foi o motivo, qual foi a razão que elas foram buscar aquela religião específica. Inclusive porque existe no mundo milhares de religiões diferentes, né? Então a quantidade de seitas pequenas que existem no mundo inteiro são enormes. Tem pessoas que viajam para outros países para poder congregar com as suas, com suas religiões. Tem o caso lá de Meca, que todo muçulmano precisa visitar Meca, mas daí depois se a gente faz uma pesquisa aí em todos os templos muçulmanos que supostamente deveriam estar apontando para Meca, na verdade não estão, sabe? Então tem todo um rolê, às vezes, que as pessoas se disponibilizam para poder exercer sua religião. E tudo isso, né, tem um momento de escolha, deveria de ter pelo menos, né? A gente se considera seres racionais, então é evidente que a minha abordagem sempre vai ser do raciocínio lógico, né? Qual o motivo que se tem para escolher uma religião e por que escolher a religião específica, né? E isso é uma coisa que eu vejo em muitas conversas assim com pessoas que são religiosas, que esse momento não exatamente é claro para elas. Ela não consegue definir assim uma escolha, né? E é claro, o ser humano muitas vezes faz as coisas por reação natural, biológica, né? E depois então cria uma justificativa lógica para os seus atos, né? Então, como que pode ser que uma pessoa entra para uma determinada religião, né? Em muitos casos a gente vai perceber que, e tem estudos sobre isso, a gente vai perceber que a grande maioria, assim, elas já nascem dentro dessa religião, né? E as religiões, assim, institucionais, elas são muito voltadas à doutrinação de crianças, né? Tem literatura abundante para crianças, tem programas, tem cantores que atuam dentro do público infantil, passando a mensagem religiosa, né? Então, é algo assim que a gente fica estupefato assim com a quantidade de material e quanto de dinheiro e quanto de investimento de energia é gasto e despendido na intenção exclusiva de doutrinar jovens, né? E como que esse material chega então às crianças, né? Certamente é por aprovação dos pais, né? É o primeiro local onde a gente vai ver assim a religião chegando a uma criança é através dos pais. Então os pais começam a doutrinar a criança dentro da crença que eles têm. E se são pais assim que são muito extremistas, a gente vai ter um problema, né? Porque essas crianças vão receber uma doutrina assim, talvez assim, até distorcida, assim, vai receber aquelas doutrinas de nós contra eles e de repente começar a ver certas pessoas como inimigos. Então tudo isso aí é bem negativo, né? E raramente a gente vai ver assim uma pessoa que, assim, digamos que pesquisou todas as religiões, tentou entender, tentou se comunicar, tentou compreender todas as religiões, até porque são muitas religiões, leva anos para fazer um trabalho assim, né? Ter esse tipo de dedicação para decidir então a qual Deus ou qual
grupos de deuses que seria ideal para adorar, né? Então, muito provavelmente, todo mundo que tem uma religião, ou a grande maioria das pessoas que tem uma religião, elas foram doutrinadas em algum momento da vida, né? Seja na infância, seja em algum momento de dificuldade, né? É muito comum a gente ver histórias de pessoas que estão na guerra, assim, desesperadas, todo mundo morrendo em volta, assim, cenas de horror e pavor, desespero, essas pessoas se apegarem a alguma religião, né? Geralmente aquela religião da infância. É muito comum a gente ver pessoas assim em situações de extrema vulnerabilidade, que não tem a quem recorrer, assim, virem a recorrer a alguma religião, porque a religião ela fornece, no final das contas, uma espécie de amigo imaginário, ou grupos de amigos imaginários, né? Então, tu tem aí vários santos que podem estar te ajudando, vários deuses que podem estar te ajudando, tu pode ter um anjo da guarda, tu pode, assim, ter um deus pessoal, uma espécie de gênio da garrafa para te ajudar, né, de uma forma miraculosa, né, a mudar as coisas a teu favor. Então, coisas, e no final das contas, coisas muito simples assim do dia a dia acabam se tornando sinais, né, para essas pessoas de confirmação da sua crença. É muito comum isso e é fácil de interpretar isso. Eu tenho uma facilidade muito grande assim de relacionar coisas assim com outras coisas, assim, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver assim com o que a gente aprende na vida, né? Quanto mais assim a gente conecta nossos actions para fazer certos tipos de previsão, no caso de quem trabalha com conteúdo de comunicação, às vezes tem que pensar muito lá na frente. Então, isso aí faz com que a gente acabe criando certas conexões no cérebro que acabam sendo utilizadas de outras maneiras pelo próprio cérebro, porque o cérebro ele opera independentemente. Se tu tentar ficar assim com o cérebro completamente, com o teu pensamento completamente vazio, tu vai ver que é muito difícil fazer isso, porque sempre vem alguma ideia, alguma história, algum pensamento, alguma coisa que aconteceu, alguma memória, alguma lembrança, alguma responsabilidade, sempre vai surgir algo na nossa cabeça. Então, essas conexões fazem com que pessoas, por exemplo, interpretem que... Eu vou dar um exemplo que eu vi esses dias na internet, uma menina falando que ia fazer o casamento dela num morro, investiram num monte de coisa, sabe? E montaram toda uma estrutura e no dia anterior, assim, começou a chover, a previsão de tempo era horrível e do nada, assim, sabe, na história dela, né, que eu não tenho como, eu não estava lá, o futuro marido dela, né, que ela ainda eles ainda não tinham se casado, mandou uma mensagem dizendo que Deus ia dar um jeito e tal, que é só ter fé, umas coisas assim. E daí, no final das contas, na hora que era para rolar a cerimônia, assim, o tempo clareou, sabe? E as pessoas interpretam a mudança de tempo como algo sendo orquestrado por uma divindade para favorecer a elas. Então, perceba o quanto absurdo é isso, né? Porque vamos pensar, então, como que seria o contrário disso, né? Então, a pessoa está lá de boa, com a sua fé, sentado em casa, e de repente as placas tectônicas da Terra decidem se mover e causar um terremoto que já matou, sei lá, mais de 15 mil pessoas. Como é que se explica isso, né? Por que que uma entidade que tem o poder de mudar a temperatura, o clima, né, para um casamento, não tem a capacidade de evitar a morte de milhões e milhões de crianças, ou até ser responsável pela morte de milhares desculpa, não, milhões não, tá? Ainda bem que milhões não. Mas milhares de
de mulheres e crianças e idosos, sabe? Pessoas com toda uma história de vida, toda uma vida pela frente, sabe? Então, fica realmente difícil, assim, fazer essa comparação, sabe? Então, é isso, sabe? Quando a pessoa chega e diz, Deus mudou o clima aqui para mim me casar, assim, num dia bonito, sabe? A gente tem que também entender que esse sinal que a pessoa interpretou é uma maneira do cérebro reagir, sabe? E quando a gente mistura, assim, as ideias religiosas que são incutidas na gente desde jovem, em muitos casos, a gente acaba fazendo essa ligação de fatos que não deveria de ter ligação alguma, né? Não tem nada a ver o clima mudar com uma intervenção divina, né? Não tem nada a ver, isso aí acontece toda hora. Quantas vezes eu já acordei aqui, estava chovendo, de dia estava um sol de rachar e de noite estava quase caindo granizo, sabe? Não é uma entidade que está fazendo isso, isso é o clima. Se tu começar a estudar como funciona a atmosfera terrestre, né, os rios voadores, e, enfim, se tu começar a tentar compreender um mínimo assim, de como funciona a atmosfera terrestre, tu começa a entender que esses fenômenos são completamente naturais, se repetem pelo mundo inteiro e beneficiam e prejudicam pessoas pelo mundo inteiro, mais ou menos na mesma proporção. Então, não quer dizer que existe real intervenção. Então, são coisas assim que acontecem, sabe? As pessoas vão cada vez mais se aprofundando nessas crenças e isso acaba, então, às vezes, muitas vezes, fazendo com que as pessoas tomem decisões erradas, né? E por isso que é tão importante entender e questionar em que momento lá atrás tu te tornou uma pessoa religiosa, em que momento tu escolheu a tua religião, de que forma tu escolheu a tua religião. E eu peço que, sinceramente, assim, do coração, assim, comentem aqui, sabe? Faz um resuminho, eu comecei a ser uma pessoa religiosa por causa da minha família. Ok, já entendi. Eu comecei a ser uma pessoa religiosa porque aconteceu um milagre comigo. Eu comecei a ser religiosa porque, enfim, né, tem várias formas, assim, tem vários momentos que as pessoas relatam o início da sua religiosidade. Já estou quase em 12 minutos aqui falando, então eu vou deixar aqui o final para falar mais uma coisa. E você que não tem religião, assim como eu, tá? Em que momento assim você se tornou ateu? Porque eu entendo que existem pessoas que assim crescem em ambientes que realmente a religiosidade não interfere na vida da criança, pelo menos até ela começar a conviver com coleguinhas na escola, né? Mas eu entendo que assim muitas pessoas acreditavam, como eu, né? Eu era uma pessoa que, quando eu era criança, eu acreditava mesmo que existia Deus, que existia um monte de coisa, e isso foi mudando à medida que eu fui entendendo sobre outras coisas do mundo, né? Então, e meu conhecimento não é aprofundado em nada, né? Eu sei um pouquinho de cada coisa ali, mal e porcamente, né? Com que assim eu consigo consumir de informação, assim. Então tem coisas que me interessam mais, coisas que me interessam menos, mas eu sempre busco assim estar inteirado sobre coisas assim que são naturais, que acontecem na natureza e fenômenos naturais que são muito interessantes de observar, né? E tem pessoas com muita propriedade também para explicar tudo isso pra gente, sabe? Então dá para aprender muita coisa, sabe? Online de graça, assim, na internet, é muito bom. Então, que momento que a pessoa se torna ateia, né? Em que momento, como que foi, se aconteceu alguma coisa, uma grande decepção, ou se foi por causa de compreensão de alguma coisa que antes a gente dedicava ou queria acreditar que era uma coisa divina, depois desmistificada. Então isso meio que quebrou toda a força que a criança tinha. Então existem vários momentos
assim, de desconversão das pessoas, né? E existem vários momentos de conversão e eu gostaria de entender de coração, assim, como que isso aconteceu na tua vida, tá, pessoal? Então, 15 minutos de vídeo, acho que, já gastei aqui a minha goela aqui, já estou até ficando rouco. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até o próximo vídeo. E se tiverem, né, um tempinho, 5 minutos, menos que 5 minutos vai te levar para fazer um comentário aí e me dizer como que aconteceu a tua decisão, a tua escolha pela tua religião ou a tua escolha por não ter uma religião, tá? Abraço, beijo, tchau.